Olá pessoal, vamos para mais uma aula de corrosão, módulo 2, avançando um pouco mais hoje nos conceitos ligados aos tipos de corrosão. É uma aula conceitual, como foi a aula passada, envolvendo alguns tipos bem importantes, bem comuns na corrosão de metais. Dando continuidade, então, nós vamos ver a corrosão por pitch, ou também chamada puntiforme. A corrosão por pitch ou puntiforme, ela é bem localizada, é ponto. Ela ocorre em pontos, é bem ponto mesmo. Ela se caracteriza por ser bem profunda e pouca largura, ou seja, a gente pouco vê, mas a ação é profunda. E o conceito aqui já diz tudo, é aquela em que sua profundidade, ou seja, a corrosão ocorre escavando, como se fosse uma broca. Ela é bem profunda e o diâmetro, ou seja, a largura dele é bem pequena. Vamos observar a imagem. Observe aqui nesse tubo de metal, provavelmente ele foi lixado ou foi limpo, ou ele é de inox, que é pouco provável, em que os pequenos furos não mostram a profundidade, mas o furo, a visão da largura do furo, do diâmetro é pequena. Mas se ele tem um diâmetro, uma largura x, ele deve ter 3, 4, 5x de profundidade. Vamos ver no próximo esquemazinho ao lado. Olha só, a gente vê que os furos são pequenininhos, mas quando a gente vê a profundidade, a gente vê o estrago é muito grande. Qual é a consequência disso? Que, como na imagem da esquerda, dá a impressão que o ataque é bem pouquinho no material, é bem raso, é bem leve, mas não é tão simples assim, porque a gente não vê, mas por baixo, por dentro do metal, o ataque é bem grande, fugindo um pouco aquela ideia de corrosão de superfície. Não desgasta a superfície pelo todo, não é o todo sendo corroído como uma corrosão geral ou uniforme. Ela se apresenta em pontos e vai descendo, aprofundando. Então, daí o nome pitch, ou ponto, ou pontiforme. Mas a agressão é muito grande nas propriedades mecânicas do metal, comprometendo inclusive as resistência e a estrutura, podendo haver destruição e acidentes. E aí tem um comentário que eu coloquei aqui embaixo, que diz: é uma das formas de corrosão mais prejudicial, pois, embora afete apenas pequenas partes da superfície metálica, olha só os pontinhos, pode causar rápida perda da espessura do material metálico, originando perfurações. Vai ficando perfurada a placa, a chapa, o tubo, o material metálico. E pontos de concentrações de tensões começam a ocorrer. Então aqui é um ponto fraco do metal, porque tem muito ataque, ocasionando a diminuição da resistência mecânica do material metálico e, consequentemente, uma possibilidade de fratura, danos e muitas vezes associada até a tragédias. Ok? Então tem que ficar muito atento nesse tipo de corrosão, que às vezes não aparece tanto, não tem uma aparência muito grande, muito visível, mas o estrago é grande por ser imperceptível. Vamos para o próximo caso. A corrosão intergranular ou intercristalina ocorre no contorno dos grãos, unidades estruturais do metal. Todo metal ele é formado por um conjunto de átomos que estão unidos harmonicamente, formando uma célula de metal ou grão, que nós chamamos de grão do metal, que é a estrutura básica do conjunto de átomos do metal, ou daquilo que seria a unidade básica do metal. É frequente nos aços inox austeníticos. O que é um aço inox austenítico?
Esses ácidos inoxidáveis austeníticos sintetizados são ácidos inoxidáveis que receberam um preparo para melhor resistência e, consequentemente, muitas vezes estão sujeitos a esse tipo de ataque. E olha que é aço inox. Talvez a figura anterior seja um aço inox, mas ali no caso sofrendo PIT. E esses aços inox que receberam esse tratamento estão expostos a meios corrosivos, especialmente cloro. Cloro ataca bastante o aço inox. E aí o que acontece? Não é só o aço inox que sofre a corrosão intergranular, mas pode ocorrer no alumínio também. Às vezes no alumínio ocorre esse tipo de corrosão. E o cobre também, e ligas, e outros metais. Mas, essencialmente, corrosão intergranular é típica de aço inox, de alumínio e cobre. Mais precisamente, com mais frequência do aço inox, que recebe esse tratamento aqui. Ok? Vamos ver a imagem ampliada da corrosão. Cada conjuntinho desse aqui é um grão ou uma unidade do metal, olha só. Isso aqui é uma unidade do metal. Isso aqui é outra, é um grão. E aqui é a fronteira entre os grãos, olha. E aqui, ó, já houve um ataque, isso aqui é uma foto ampliada, onde o ataque é essa linha preta entre os grãos, ok? Corrosão intergranular é entre os grãos ou entre os cristais, por isso intercristalina. Tá aqui, ó, mais um grão e aqui é o avanço da corrosão intergranular. Então aqui outro grão, mas sem ataque, ou pelo menos imperceptível. O que torna mais perceptível pela ampliação da foto, da imagem, é o que está aqui bem escuro em preto, que está evoluindo, olha, nesse segmento. Observe que ele vai pelo contorno do grão, ou seja, pela fronteira entre um grão e outro. Provavelmente que deve existir pontos fracos estruturais nessa região. Olha lá, o metal perde suas propriedades mecânicas e pode fraturar quando submetido a esforços mecânicos menores do que o esperado. O material metálico aguenta 100 de esforço, está recebendo 30 e está ocorrendo ruptura. Imagine uma estrutura metálica, uma ponte, um viaduto, um prédio, seja o que for, cujo metal está sofrendo esse tipo de ação. Então, ele pode ocasionar danos irreversíveis e catástrofes. E ele também é conhecido como corrosão sob tensão fraturante. Tá aqui, ó, como é o caso da corrosão sob tensão fraturante. A corrosão sob tensão fraturante tem início numa corrosão intergranular, ok? Então, a corrosão intergranular, entre os grãos, ele começa atuando entre os grãos. Provavelmente, entre um grão e outro, deve haver falhas, irregularidade estrutural, falhas de composição química do grão. Então, isso vai ocasionar a corrosão. Claro, nesse caso, é uma corrosão a nível microscópico, não tão microscópico, mas não visível a primeiro momento a olho nu. Então, as estruturas feitas de inox, principalmente aqueles tratados, né, os austeníticos, e cobre, alumínio, etc., devem ser mais observados. A análise desses materiais em termos de prevenção da corrosão deve ser mais analisado porque são pouco perceptíveis, assim como o caso anterior da corrosão puntiforme, e os danos são muito grandes. Vamos ao próximo. O próximo é uma corrosão semelhante, corrosão intragranular.
ou transcristalina. Intra quer dizer dentro do grão, dentro da estrutura elementar do metal, ou transcristalina. Trans quer dizer que atravessa o cristal, ou seja, se processa nos grãos, ou seja, no interior do material metálico, na sua estrutura mais elementar. A imagem será um pouco semelhante, nós vamos ver isso. O material perde significativamente suas propriedades mecânicas, ficando sujeito a fraturas ao menor esforço, levando a perdas e acidentes. E, nesse caso, a corrosão intragranular tem uma responsabilidade nos danos muito maior do que a intergranular que nós vimos anteriormente. Corrosão intragranular ou transcristalina, o efeito de destruição, de dano, de perda e acidente é muito maior em relação aos anteriores. Claro que isso vai depender do grau de avanço do processo corrosivo, mas, de modo geral, a corrosão intragranular ela ocasiona perdas muito mais rápido e muito mais fácil na estrutura, causando acidentes e prejuízos. Vamos ver aqui, olha só. Aqui, ó, na figura, a linha preta está indicando isso, mas ela não está, em muitos momentos, no contorno, mas sim dentro do grão. Olha aqui, ó, bem dentro do grão. Em outros momentos, ela pode até ocorrer no grão, mas olha aqui, ó, aqui já não é, ó, nem aqui, ó, muito menos aqui. Então, ela é dentro do grão, ela passa dentro do grão. E a razão disso, o motivo, a causa, a origem disso é que o grão, na sua composição química, deve apresentar heterogeneidade, irregularidades, carências, faltas, composição irregular, geometria da estrutura do grão com irregularidades, ocasionando tensões ou ações de origem atômico, eletrônico e atômico com irregularidades. Então, há carências e falhas no interior de grãos, porque não são perfeitos e estão sujeitos a essa ação da corrosão dentro do grão. E essa corrosão dentro do grão é intragranular ou trans, porque atravessa o grão. É a chamada, fazendo uma analogia aqui, transamazônica, vai pelo meio da Amazônia. A transcristalina atravessa os grãos, ok? Aí essa imagem aqui fica mais clara. Essa aqui ainda tem alguns contornos. Aqui, ó, não quer nem saber. Foi uma linha quase que reta. Não há assim uma... Olha aqui, ó, olha esse segmento aqui. Olha como é que ele está aqui, extremamente avançado, né? Bem grosso, o caso corrosivo. E aqui, ó, já é os extremos do processo. Ele evolui para esse ponto e, nesse caso, evoluindo para esse aqui, ó. E olha aqui embaixo também, ó. É a corrosão transcristalina. E olha só que a mensagem que eu deixei aqui embaixo. O fator responsável pela diferença na resistência à corrosão da matriz, ou seja, do grão, né, material no meio do grão, quer dizer, a matriz é onde está o material metálico que está sofrendo o ataque corrosivo. Então, olha só, o fator responsável pela diferença na resistência à corrosão do material e do material vizinho ao contorno é a diferença que apresenta na composição química nesses locais. A corrosão começa. O material tem carência na sua estrutura, ou seja, o material que eu quero dizer é a matriz. Eu tenho 2 grãos
A fraqueza, a carência de composição química tem. Então, se há carência, se há facilidade nessa carência para que o processo corrosivo evolua, ele vai evoluir por esse ponto que tem carência, ou seja, que tem facilidade de doar elétrons. A carência do grão, da matriz aqui, facilita o processo corrosivo. Então ele vai evoluir. Foi o caso que aconteceu aqui, veio evoluindo lentamente, lentamente, e é claro que nesse caso começou bem discreto, como está aqui, né? Ou como está aqui, nesse ponto, e no decorrer do tempo, aqui foi evoluindo para uma espessura maior e avançando no material metálico. Por quê? Porque a composição de determinado grão ou da célula cristalina, da unidade do cristal, apresenta carências, falhas, ausência de algum item ou excesso de outros, com que faz o processo corrosivo evoluir. Lembrando que o processo corrosivo é, para nós, um processo com transferência de elétrons, oxidação, redução. Então, nesses pontos, a unidade cristalina ou grão, que é a unidade básica do metal, tem carências, ocasionando a corrosão, ok? Bom, vamos para a corrosão filiforme, corrosão que ocorre com aparência de fios, de filamentos. Ocorre sob a forma de finos filamentos, fios. Uma outra coisa que eu devo lembrar é que nós estamos abordando a corrosão, os tipos de corrosão, pela morfologia, pela forma, por aquilo que a gente vê a olho nu ou não, ok? Às vezes, com auxílio de um microscópio simples, no material metálico, a gente consegue observar esses filamentos, assim como os casos anteriores. Se é intercristalina ou intra, né? Ou trans, né? Ou pitch ou puntiforme, é fácil de ver a olho nu ou com um microscópio simples. E a filiforme é visível a olho nu, que vai ocorrer na forma de filamentos, como se fossem fios. E o que tem como característica? São rasos e se propagam em diferentes direções e não se ultrapassam. Quando um fio de processo corrosivo encontra outro, é como se sofresse um ricochete, é como se fosse uma bola de sinuca batendo no outro. Eles batem, ricocheteiam e evoluem, porque tem características de polarização idêntica, então eles vão se repelir tomando um novo caminho. Nós vamos ver na imagem. Muito comum aonde? Em materiais revestidos com tintas, tintas vagabundas, tinta velha, tinta que facilita a entrada de umidade, com falhas ou permeáveis, ou seja, que facilita a umidade e as características do meio que envolve essa tinta que cobre o metal, cujo meio normalmente encontra-se a 85% de umidade ou mais, ou próximo de aresta dos metais. Onde o metal tem dobra e tem esse tipo de revestimento, é muito provável também de sofrer esse ataque, desde que seja falhas, ok? Na pintura, no revestimento, ou ele é uma pintura fraca, umidade alta, nessa região de dobra. Vamos ver aqui que nós temos. Olha só como é que ocorre. Vem um filamento, quando encontra o outro, ele dá como se fosse, não é uma colisão, não é um carro batendo no outro, mas o encontro faz com que ele ocorra uma repulsão, ele se afasta. A mesma coisa é esse. Veio evoluindo, quando encontrou o vizinho, ele repeliu, ele veio para esse sentido. Se a gente tivesse como marcar esse em vermelho
e esse em amarelo, esse seria a trajetória do amarelo e esse do vermelho. A mesma coisa aqui, ó. Há uma, como dizer assim, uma colisão e esse encontro aqui vai fazer com que esse segmento vire nesse sentido como esse, porque esse aqui de seta era mais antigo, quando esse começou na dobra, olha só, ele encontrou esse que já existia, ele não vai cruzar, nem vai se unir, ele vai caminhar ricocheteando, porque a polaridade dos dois são idênticas e tendem a se repelir, porque isso aqui é a evolução da corrosão filiforme. Ela começa e vai caminhando, como se fosse um buraco de minhoca ou de topeira, mas não é bem isso, porque trata-se de metal. E o azulzinho aqui seria algo como se fosse a pintura, digamos, tá? Tá por baixo da pintura. Olha aqui, aqui fica bem claro, ó. A região aqui, ó, azul é a pintura. E aqui deve ter alguns pontos falhos. Olha só como é que ele está evoluindo, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Às vezes, quando há um encontro, eles se repelem, se afastam, devido à natureza das cargas que compõem o material, o produto da corrosão. Então, vai haver uma repulsão, como está mostrado aqui. A corrosão filiforme é uma corrosão de superfície, não é que nem a corrosão por pit, que vai se aprofundando. Essa é de superfície. Aí, nesse caso aqui, uma lixada, um removedor, uma decapagem, uma nova pintura, deve resolver. Não há um grande comprometimento estrutural. Claro que isso evolui se não for tratado a tempo. Aí, mais uma imagem aqui, ó. Novamente, a gente vê que a pintura, o revestimento, que nós chamamos de pintura, de tinta, não deve ser de qualidade ou já está muito velha. E aí a evolução da corrosão filiforme. Ok? Essas imagens deixam bem claro esse tipo de corrosão. Então nós temos a corrosão por pit, temos a intergranular, temos a corrosão intragranular, temos a corrosão filiforme. Esses 4 casos são casos um pouco diferentes dos primeiros que nós vimos no vídeo anterior, mas nós vamos prosseguir com esses casos hoje e na próxima aula teremos outros casos, ok? Então, até a próxima aula e gostaria de lembrar que nós temos várias atividades, não podemos deixar essas atividades pendentes, ok? Muito obrigado e até a próxima.